Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu mini curso gratuito de introdução ao mercado de Forex, o maior mercado do mundo. Nessa aula você vai aprender o que você precisa saber para iniciar nesse mercado e ter o seu primeiro contato aí no maior mercado que movimenta milhões e milhões todos os dias. Antes da gente começar, se você é novo aqui, eu queria pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui também no canal e, claro, não deixe de assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos aqui também. Queria convidar você para seguir meu Instagram, @GabrielPinotti, e também para você verificar aqui na descrição desse vídeo, tem vários links importantes, inclusive você vai poder fazer o download desse material que eu vou mostrar para vocês aqui na aula. Aqui na descrição vai ter o link para você baixar esse material e continuar os seus estudos aí na sua casa. Vamos começar? Vamos falar de Forex então? Eu vou pegar aqui a minha tela, eu vou remover um pouco a minha câmera para a gente ganhar um pouco de espaço aí na nossa tela. Seja bem-vindo ao meu mini curso gratuito de introdução ao Forex. Como eu falei para vocês, é um mercado extremamente gigantesco e que causa muitas dúvidas aí para o iniciante, causa muitas dúvidas para a pessoa que está começando, que tem interesse em começar no mercado de Forex. E o objetivo dessa aula é a gente esclarecer o máximo de dúvidas possíveis para que você conheça esse mercado, conheça a grandeza desse mercado e para que você possa ter o seu primeiro contato com o mercado de câmbio. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriel Pinotti e eu sou trader há mais de 10 anos, opero tanto o mercado nacional, o mercado de B3, como especialmente mini índice, né? Minha especialidade é o mini índice, e também o mercado de Forex. Então, hoje em dia, eu trabalho exclusivamente nesses mercados, o mercado de Forex e o mercado de índice futuro aqui no Brasil. E eu gostaria de passar um pouco mais ali do meu conhecimento adiante para que você possa colher resultados aí e também se beneficiar de todo esse conteúdo. Mais uma vez, convido você a seguir o meu Instagram e o meu canal aqui no YouTube. É só você deixar aí o se inscrever aí no botão logo aqui abaixo desse vídeo, para que você consiga acompanhar. Sempre tem material de altíssima qualidade e de altíssima relevância aqui nas minhas redes. Também queria convidar todos que têm interesse em continuar os estudos sobre Forex. Toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, tem uma live onde eu faço o panorama semanal das operações que aconteceram e que podem acontecer ao longo da semana no mercado de câmbio. Então, se você tem como principal objetivo continuar os seus estudos ali no mercado de Forex, é muito importante você acompanhar essas lives, porque tem muito conteúdo ali para você absorver, beleza? Pessoal, a gente precisa começar entendendo o que é o mercado de Forex, afinal, né? Quando a gente fala Forex, o que significa Forex? Forex, na verdade, ele é um acrônimo, né? É um acrônimo da palavra Foreign Exchange em inglês, que se a gente for traduzir, este tem o significado de mercado de câmbio. O Forex é um mercado de negociação de moedas. Ele também pode ser chamado abreviadamente, né, de FX, FX. Normalmente você vai ver muito essa nomenclatura FX, mais do que Forex, principalmente quando você vai trabalhar ali com a parte de traders profissionais, né? Normalmente a gente utiliza essa abreviação FX para se referir ao mercado de Forex. Como eu falei, é um mercado de moedas, é um mercado de câmbio, e ele, por incrível que pareça, ele trabalha 24 horas, 5 dias por semana. Para você que trabalha ali ao longo do dia, né, e você às vezes não consegue operar mini índice, o mini dólar, porque você está no trabalho e você não tem um horário adequado para você fazer suas operações, o mercado de Forex ele pode ser uma excelente oportunidade para você trabalhar ali no mercado financeiro, por ser 24 horas. Então, à medida que você tiver ali
um tempo na sua casa, um período na sua casa, seja ele de manhã, de tarde ou à noite, você vai poder contar com esse mercado aberto e você vai poder realizar ali as suas operações, uma vez que ele só fecha ali no final da sexta-feira e volta a abrir ali no comecinho da noite de domingo. Então é um mercado que está disponível para você operar 24 horas por dia, 5 dias por semana. Como eu falei para vocês, o mercado de Forex é um mercado gigante, é um mercado que é o maior mercado do mundo hoje em dia. Ele negocia mais de 6 trilhões de dólares por dia. É um número absurdo, pessoal. Se a gente fosse somar ali o volume de todas as bolsas de valores do mundo todo, se você pegasse a bolsa de valores dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, se você somasse todas, você pega ali para somar todas as bolsas de valores do mundo, o mercado de Forex ele é 10 vezes maior do que essa soma. Para você ver o tamanho da liquidez, o tamanho do volume de negociação que esse mercado possui. É um mercado também conhecido pela sua alta alavancagem. Então, se você já está acostumado com alavancagem aí no mini índice, nos mercados tradicionais, no Forex você tem uma alavancagem muito maior. A alavancagem no Forex ela varia entre 1 para 100 até 1 para 500. Gabriel, o que significa, né, quando a gente fala 1 para 500, 1 para 100? Significa que a cada R$1 que você tem na sua conta, cada $1 que você tem na sua conta, cada €1 que você tem na sua conta, esse valor ele vale 500 euros ou 100 euros. Então, se você está ali operando com uma conta de $1.000, com uma alavancagem de 1 para 500, com $1.000 você consegue abrir uma posição equivalente a $500 mil. Isso, por um lado, é bom, porque você consegue abrir posições altas e extrair altos lucros. Por outro lado, é ruim, porque você também vai ficar ali ganancioso em querer ganhar demais e vai esquecer dos princípios profissionais de negociar no mercado, que se você ainda não conhece, eu tenho uma minissérie gratuita que eu mostro para você quais são a forma profissional de operar no mercado financeiro. Está aqui disponível na descrição desse vídeo. Assim que você terminar esse mini curso sobre Forex, você pode entrar nessa minissérie e você pode aprender um pouco mais de como os operadores profissionais do mercado fazem todos os dias. É uma minissérie muito bacana, que o pessoal gosta bastante, e lá eu falo a verdade do mercado financeiro. Eu costumo falar que ou você se apaixona ou você vai odiar depois dessa aula. Então é muito importante você abrir os seus olhos, você abrir ali a realidade, para você realmente entender como que funciona esse mercado. Pessoal, o Forex é um mercado descentralizado, significa que não tem nenhum órgão regulador único, né, nesse mercado, como por exemplo aqui na B3, nós temos ali a própria bolsa, fazendo a liquidação de todas as posições, né, na sua câmara de custódia. E nós temos também órgãos reguladores, como a CVM, que mantém ali a qualidade do sistema financeiro. No Forex, não. O Forex é um mercado descentralizado, que as negociações são feitas através da rede interbancária, através da Interbank, e você precisa de provedores de liquidez para negociar dentro desse mercado. É basicamente um mercado em que bancos e grandes instituições se comunicam entre si. Então está aí a necessidade de uma pessoa física operar utilizando um broker, né? É um mercado que ele não é único para todo mundo. Então você consegue ter, por exemplo, uma corretora, ela consegue extrair, por exemplo, vários preços de um mesmo ativo de diferentes fornecedores de liquidez, por exemplo. Certo? Bom, os principais participantes desse mercado, Gabriel, quem são? Aqui a gente está falando de gente grande, tá, pessoal? A parte de pessoa física, ela é muito pequena ali no mercado de Forex. Essa grande liquidez, a gente já consegue prever isso, né? Então, a gente tem ali uma grande quantidade de bancos centrais, de grandes fundos de investimento, de grandes governos negociando o mercado de câmbio.
Pelo próprio volume de negociação, a gente consegue ver que os players são bem fortes ali, 6,6 trilhões de dólares por dia. Isso é muito interessante porque com essa liquidez toda, é um mercado que ele é extremamente bonito de se operar. Porque ali a gente tem movimentações extremamente respeitosas. A gente tem ali a busca pelo dinheiro, né, de uma forma muito clara. A gente tem ali o mercado trabalhando em regiões de liquidez com muita clareza. Então eu diria que para o operador iniciante, o mercado de Forex é um mercado muito bom para se começar. E uma vez que a pessoa começa no mercado de Forex, ela vai se apaixonar, e aí você vai lembrar de mim no futuro, porque muito raramente você vai querer voltar a operar o mercado nacional. Tamanhas oportunidades e tamanhas facilidades que esse mercado promove aí para o operador. Pessoal, o mercado de Forex a gente tem ali uma nomenclatura diferente, a gente não trabalha com ativos digamos, como a nomenclatura normal, né? No mercado de Forex a gente negocia moedas, é um mercado de câmbio. Então a gente negocia pares de moedas. Aí você deve estar perguntando, meu Deus, Gabriel, que coisa difícil, né? USD BRL, Euro USD, GBP USD, que é esse monte de coisa? Pelo amor de Deus, é muito difícil. Na verdade não, é muito fácil, tá? É só um primeiro contato ali que você vai acabar estranhando, mas é uma nomenclatura extremamente fácil porque ela está ligada diretamente à moeda que você está negociando. E isso é muito simples, depois que eu te explicar aqui a regrinha, você vai ver que é uma coisa extremamente tranquila, uma coisa extremamente simples de você entender, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo essa aula, alguma vez na vida já deve ter visitado ali, ou visto pelo menos, uma casa de câmbio. E aí talvez você até teve essa experiência de trocar reais por dólares. Quando você está fazendo isso, quando você troca os seus reais e você compra dólares para você ir lá ver o Mickey, por exemplo, trazer muamba lá dos Estados Unidos, você está fazendo uma operação de Forex sem você saber. Então quando a gente fala de Forex, a gente está falando em negociar pares de moedas. A gente trocar uma moeda por outra. Quando a gente fala de negociação de moedas, a gente está falando ali de uma compra de uma moeda simultaneamente com a venda de outra moeda. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí em cima, que você estaria trocando reais por dólares, né? Você está pegando o seu real aqui do Brasil e comprando uma moeda estrangeira. Você simultaneamente está fazendo uma negociação de vender os seus reais e comprar os seus dólares, tá? Então, quando a gente olha ali aquele nome USD-BRL, significa que você está fazendo uma operação compradora da primeira moeda e vendendo a segunda moeda. Você está trabalhando comprando dólar, vendendo real. Esses pares de moedas, eles também podem ser chamados de símbolos, e quando você observar ali, você vai ver, né? Você está observando aqui alguns exemplos que tem aqui na minha tela: GBP-USD, USD-BRL, USD-JPY. Você vai observar que normalmente eles têm 3 letras, né, os pares. As 2 primeiras letras, elas simbolizam o país de origem daquela moeda. E a terceira letra simboliza a moeda em questão. E isso, claro, com exceção do Brasil, até coloquei aqui, o Brasil é uma regra à parte, porque se fosse correto, né, o Brasil tivesse adotado a nomenclatura correta, não seria BRL, seria BRR. BR de Brasil, R de real. Então aqui nós temos USD, United States Dollar. Aqui nós temos GBP, Great Britain Pound. Certo? Euro. O euro por si só já é o euro, né? E assim você consegue entender já, viu? Como ficou mais fácil.
como não é mais um bicho de 7 cabeças, você entender as nomenclaturas, é bem simples. Pessoal, entendendo ali o que é o par de moeda, a gente precisa agora entender o que é a estrutura desse par de moeda. Para você começar a avançar um pouquinho mais ali no mercado de Forex, você está vendo aí na sua tela o exemplo da moeda que representa 30% do volume de negociação total do mercado de Forex. É a moeda mais negociada ali no mercado de câmbio, que é o euro-dólar. Euro aqui, então, como eu falei, você está comprando euros com os seus dólares. Então você está vendendo os seus dólares para comprar euros. Essa parte da frente da estrutura do par, ele tem um nome, ele é a moeda de base, tá? Aqui a parte de fundo é a moeda de cotação. Quando você observar lá na sua plataforma, né, o valor do euro, você vai ver lá que lá na plataforma está escrito assim, ó, se estiver, por exemplo, 1,2340, significa que 1 euro que você quer comprar custa 1,2340 dólares. Viu como ficou mais fácil? Então, para relembrar, a parte da frente, moeda base, parte de trás, moeda de cotação. O valor que você olhar na sua plataforma está relacionada à moeda de cotação. Então, se a moeda aqui é o USD, o valor que você vê na plataforma, 1,2340, é em relação ao USD. É quanto desse daqui é equivalente neste aqui, ok? Simples de entender, moeda base, moeda de cotação, é importante para você saber depois o significado de cada moeda. É um conhecimento que às vezes passa despercebido, mas sem isso você não vai... Você vai chegar na sua plataforma e vai me perguntar assim, Gabriel, o que é aquele monte de número lá do lado com um monte de casa decimal? Meu Deus, eu não sei fazer conta, né? Você vai entender que aquilo é o valor de cotação com base na moeda de cotação. Aí vem a pergunta mais importante de todas, que eu mais recebo na minha vida. O que é um PIP, Gabriel? Que raio de PIP é esse? Meu Deus do céu, deve ser uma coisa muito difícil. Na verdade, não. Nada do Forex é difícil. A única questão é que algumas nomenclaturas e alguns conceitos são diferentes do mercado tradicional de futuros, por exemplo, e exige você conhecer um pouco desses conceitos, por exemplo, o que é o PIP. Quando você observar, né, na sua plataforma, você vai ver normalmente esses números grandões aqui, ó. Você vai ver lá, por exemplo, o valor do euro, 1,03848, né? São 5 casas depois da vírgula. O valor da libra, 1,2864, são 5 casas depois da vírgula. O valor do iene japonês, 142,100, com 2 casas depois da vírgula. O PIP, pessoal, significa porcentagem em pontos. Points in percentage. É a mínima variação que um ativo pode ter. Sabe quando a gente fala do índice, por exemplo? Olha, o índice ele movimenta de 5 em 5 pontos. O TIC do índice é de 5 em 5 pontos. Aqui no Forex a gente não usa a palavra pontos, a gente não usa a palavra TICs. A gente utiliza a palavra PIP. Tá? Trata-se então da unidade de medida que vai determinar o movimento ali dos pares. Mas, Gabriel, como que eu acho o PIP, né? E aqui você está vendo que está rabiscado quarto dígito. O PIP corresponde ao quarto valor, né, da quarta casa decimal. Você vai ver que normalmente a gente tem dois tipos de corretoras. Umas corretoras elas vão te dar o valor com 4 casas decimais.
Outras corretoras, elas vão te dar o valor com 5 casas decimais. O valor do PIP sempre vai ser o quarto, a quarta casa decimal. Então vamos lá, ó. 1, legal, começa a contar aqui. 1, 2, 3, 4. Então esse daqui é o PIP, 6. 6 pips. E quando tem 5 casas, Gabriel, por exemplo, aqui, esse aqui tem 5 casas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta casa, pessoal, depois do PIP, ela é chamada pipete. Então, quando a gente fala, Gabriel, o que é o pipete? É esse númerozinho aqui, ó, quarto casa. Gabriel, o que é o PIP? É esse númerozinho aqui, ó, 6. É esse númerozinho aqui, ó, 4. Tá? O pipete aqui é o 8. Mas, Gabriel, e esse aqui? Ferrou tudo, né? Porque o japonês aqui, ele fez tudo diferente. 142.10. Quando você vê na plataforma 142.10, o segundo dígito da casa decimal, então ó, a casa decimal está aqui, 1, 2. Esse é o PIP. Tá? Aqui tem um exemplo um pouco maior, né, do valor de onde está o PIP, 4, e ali o pipete, o 8. Então a gente tem lá 1 ponto, aí começa a contar. 1, né, o 0, 1, 2, 3, quarta casa. Quarta casa é o PIP. Quinta casa é o pipete. Então aqui a gente tem facinho do que é e como encontrar o PIP. Gabriel, mas de que forma que eu utilizo isso? Aqui tem um exemplo. Ó. Vamos supor que você fez uma operação de venda em euro-dólar. Então, você vendeu euro-dólar no valor de 1,03848 e recomprou depois o euro-dólar no preço de 1,03724. Quando a gente faz aqui um menos o outro, né? A gente vai ter ali o resultado de 0,12345 casas. 124. Gabriel, significa que é 124 pips? Não, porque o PIP é a quarta casa decimal. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui o valor que eu fiz de lucro é de 12,4 pips. Então, tá aqui embaixo, ó, 12,4 pips, tá? Quarta casa decimal, 1, 2, 3, 4, 12. 4 aqui representa o pipete, então a gente tem ali 2,4 pips. Né? O pipete ele é o pip fracionado, é aquele que não conseguiu ser o pip. Tá? É a unidade menor que o pip. Quanto vale esse negócio, Gabriel? Porque no índice eu sei, né, que cada TIC vale 0,20 reais. Mas e no Forex? Qual é o valor do PIP, já que tudo aí é diferente? O valor do PIP, pessoal, ele vai estar ligado diretamente ao tamanho da sua mão. Obviamente que no índice também é a mesma coisa, mas aqui, para a gente ter um entendimento maior, porque a questão das quantidades do Forex também são diferentes do índice, né? A gente tem ali que o PIP ele varia conforme o tamanho da sua mão, e quanto maior for a sua mão, maior vai ser o valor desse PIP. E o PIP também varia conforme a moeda base da sua conta. Quando você vai abrir ali uma conta no mercado, né, no mercado de Forex, a corretora, o broker, vai perguntar assim para você: em qual moeda você gostaria de abrir a sua conta? Você pode escolher se você quer abrir a sua moeda em dólar, você pode escolher se você quer abrir a sua moeda em libra, você pode escolher se você quer euro, você pode escolher se você quer franco suíço. Então você vai escolher ali qual é a moeda base da sua conta. Se a sua conta for em dólares, um par, por exemplo, que tenha um denominador ali, né, uma moeda de cotação dólar, você não vai precisar fazer nenhuma conta.
Agora, se você tem uma conta que é em Libra e você está operando o euro-dólar, por exemplo, o valor do PIP também vai ser necessário fazer o cálculo do câmbio. Tá? Porque o valor do PIP ele é calculado usando o valor do lote versus o tamanho do PIP, que é 4 casas decimais. 0.0123, quarta casa. E esse resultado aqui dá 10. Tá? O valor do lote normal é de 100 mil. 100 mil vezes 0.0001 é igual a 10. Então, se eu estiver operando euro-dólar, por exemplo, isso aqui valeria 10 euros. E aí, se a sua moeda da sua conta for dólares, você vai ter que pegar esses 10 euros, fazer vezes ali o valor da cotação do euro-dólar, que aí você vai ter o preço do PIP em dólares, tá? Mas para facilitar ali a sua vida como trader, utilize ali a regrinha dos 10, tá? O valor do lote vezes o tamanho do PIP é igual a 10 moedas daquela que você está operando. Aqui tem alguns exemplos que eu preparei para vocês, observe só. Euro-dólar, o valor do lote é 100 mil euros, valor do PIP 10 dólares. GBP-USD, que é a libra-dólar, 100 mil libras, 10 dólares. O iene japonês, 100 mil dólares negociados em iene japonês, são 100 mil ienes. E ali a gente tem o franco suíço e a gente tem o dólar australiano também. Então, basicamente, as moedas seguem a regra de 10 valores. Normalmente o dólar, e como eu falei para vocês, se você tiver uma moeda base diferente do que é dólar, né, você vai ter que fazer isso vezes o valor da cotação. Por exemplo, né, vou dar um exemplo, a minha moeda é em euro, a minha conta do Forex, a minha conta que eu opero Forex, ela é em euro. Então aqui, quando eu operar euro-dólar, eu vou ter ali o valor 10 dólares por PIP. Porém, como a minha conta, a moeda base é euro, eu preciso fazer esses 10 dólares vezes o euro-dólar. Porque eu quero trocar os meus dólares por euros. Então eu preciso fazer ali uma operação, né, de Forex também. Isso aqui é feito automático, tá, pessoal? A plataforma já vai mostrar para você o valor que você está ganhando no trade na sua moeda corrente da sua conta, tá? Então vamos supor que a minha moeda não seja euro, seja libra. Eu já tive uma conta em que eu negociava com moeda base libra. Então aqui eu teria que 10 dólares vezes a minha moeda da minha conta é libra. Então seria vezes o GBP-USD. Tá? E assim eu teria o valor ali de lucro na minha moeda base, tá? Só para vocês verem que o mercado segue ali um padrão. Outra pergunta que eu recebo muito, que as pessoas têm muita dúvida, o que é o spread, Gabriel? Não é spread, não é spread, é spread, tá? O spread é a diferença em pips do preço disponível da compra para o preço da venda de um determinado par. O significado é o mesmo em qualquer ativo do mundo, tá, pessoal? A única diferença é que o spread aqui no índice, ele não é em pips, ele é em pontos, tá? O spread ele vai depender ali das condições de cada corretora, cada broker pode fazer uma condição promocional ali de spread, dependendo o volume de negociação que você faz. Quanto mais você operar na corretora, mais ela consegue te dar um benefício ali para reduzir o spread. E também depende muito da volatilidade do mercado. Se você está operando ali num horário em que o mercado é muito volátil, o spread provavelmente vai ser
maior. E claro, quanto mais líquido o ativo, menor o spread. Se você quer operar ali o rand sul-africano, ele vai ter um spread muito maior do que o euro-dólar, por exemplo, que é um ativo mais negociado. E existe ainda corretoras, existe ainda brokers que permitem um spread fixo, ou até mesmo zerado, fixo em zero, né, no caso, que é o Hall Spread, que seria, se a gente fosse traduzir, seria o spread cru. E ali você teria o mesmo valor do BID e do ESC sendo iguais, né? Aqui, então, dando um exemplo do que seria o spread, você tem um exemplo fictício aqui de euro-dólar, o lado do compra, que é o BID, e o lado da venda, que é o ESC. Então, aqui as pessoas estão aceitando comprar euro-dólar por 1,03246. Estão aceitando vender, né, estão ofertando esse euro-dólar por 1,03252. Se eu quero descobrir qual é o spread do euro-dólar nesse momento, eu vou subtrair um e o outro. Então eu tenho lá 1,03252, que é o ESC, menos 1,03246, que é o BID, que vai me dar uma diferença ali de 6 pips. Então o meu spread nesse momento é de 6 pips. Simples. Spread, então, diferença entre preço de compra, que é o BID, e o preço de venda, que é o ESC. Gabriel, explica um pouco sobre as quantidades ali de negociação no Forex, porque você falou pra gente que era diferente, né? As questões lá no índice, por exemplo, no dólar, eu estou acostumado a colocar 1 contrato, 2 contratos, 5 contratos. Como é que eu vou fazer isso no Forex? Você já vai ver esse monte de número aqui, você já vai assustar e vai falar, meu Deus, eu vou ter que estudar a matemática porque tem muito zero aí, né? É só para você entender, pessoal, que nós temos ali 3 tipos de valor de lote no mercado de Forex. Antes da gente falar sobre eles, a gente tem que entender que a palavra lote vem de lote, né? Vem de lote de negociação, e ele é o valor que mede o tamanho de uma operação. Ele é o valor que você vai utilizar, né? A quantidade de, abre aspas, contratos, fecha aspas, porque o nome correto seria símbolos, que você vai utilizar numa operação. Então, quando a gente fala que eu estou operando um lote de euro-dólar, por exemplo, eu estou negociando o equivalente a 100 mil euros. Tá? Estou negociando o equivalente a 100 mil euros. Como eu falei para vocês, no Forex existe 3 tipos de valor de lote. A gente tem o lote padrão, que ele é simbolizado pelo número inteiro. No caso aí o exemplo é 1. E ele equivale a 100 mil unidades da moeda base. Então, se a minha moeda base ali, né, a minha moeda inicial, lembra lá do comecinho da aula? Moeda base, moeda de cotação. Se a minha moeda base é euro, significa que um lote de euro-dólar é equivalente a 100 mil euros. E ali o PIP valeria 10. Quando a gente fala de mini lote, nós estamos falando de uma fração do lote padrão. Nós estamos falando ali de 0,10. Equivale a 10 mil unidades da moeda base. Então, mais uma vez, né, se a gente fizer ali a conta, 10 mil unidades da moeda base significaria 10 mil euros. Agora eu vi ali que o material está incorreto. Eu vou fazer a alteração depois. Quando a gente fala, né, por fim, o microlote é o que a maioria dos iniciantes vão começar, porque ele permite que você tenha contato com o mercado de Forex com pouco capital e arriscando pouco também, porque ele é uma quantidade muito pequena de negociação. A gente está falando de 0,01
que é equivalente a 1.000 unidades, perdão, 1.000 unidades da moeda base. Então nós estamos falando aí no caso do exemplo do euro-dólar, nós estamos falando de 1.000 euros. E aí, pessoal, o PIP, né, fazendo a conta, o PIP ele vale 10 centavos. Então é uma forma muito saudável, uma forma muito tranquila de você ganhar conhecimento, ganhar experiência no mercado real. Ou até mesmo de você começar ali o seu primeiro contato com o mercado de Forex com pouco capital, que no final da aula eu vou comentar um pouquinho sobre a necessidade de valores, quanto a gente consegue operar com microlote no caso, né? Qual seria o valor que a gente pode começar a operar com microlote. Então você já consegue ver ali uma das vantagens, né? De você operar o mercado de Forex ao invés do mercado de índice, por exemplo, em que você consegue ter acesso a um fracionamento dos contratos muito maior. Imagina se no índice você conseguisse operar, por exemplo, 0,01 mini índice. Talvez não seria tão pesado para algumas pessoas o início, o começo da carreira. E aqui no Forex isso é permitido, isso acontece, você negociar valores fracionados, valores menores do que o lote padrão. E isso causa ali uma menor barreira de entrada. Isso permite que mais pessoas consigam acessar esse mercado. E aí, para a gente avançar um pouquinho mais, uma pergunta que também foi muito frequente, que é a questão das corretoras, a questão dos brokers. Gabriel, como que eu faço para escolher uma corretora? Como eu faço para escolher uma corretora confiável? Como é que eu mando dinheiro para uma corretora que a gente está falando aí de operações fora do país, né? É muito complicado. Na verdade não, é muito bem simples, a gente vai ver que isso aí é muito tranquilo e que hoje em dia tem coisas aí que facilitam ainda mais a sua movimentação aí entre as corretoras e você, tá? Forex, ele é um mercado descentralizado, como eu falei, e não existe ali uma clearing house, né, que é, no caso, a casa de liquidação dos ativos, fazendo ali toda a combinação das ordens de compra de quem comprou e quem vendeu ao longo do pregão, né? As transações, como eu falei no começo dessa aula, são feitas através da rede interbancária e dos seus provedores de liquidez. E aí tem a necessidade, então, da pessoa física, né, do investidor pessoa física, abrir uma conta num broker, que o broker vai fazer esse papel de conexão ali do cliente com a rede interbancária. Então, se você quer, eu quero comprar euro-dólar, o broker vai fazer a ponte entre você e o provedor de liquidez, por exemplo. E ele vai te passar ali o valor do euro-dólar de acordo com os provedores de liquidez dele. Que quando a gente fala de mercado de Forex, um dos maiores provedores de liquidez do mundo é o Deutsche Bank. A gente tem depois ali vários players, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. A gente está falando de gente muito grande. E as corretoras, eles ingressam nessa rede interbancária e oferecem para os clientes pessoas físicas ali o preço das cotações de câmbio que estão circulando no mercado de FX. Tá? Bom, o que é importante eu saber para eu escolher uma corretora, além de saber ali o valor do depósito, as plataformas, etc, etc. A questão da regulação, pessoal. A questão da regulação é uma coisa muito importante porque, mais uma vez, não é um mercado centralizado e se não é um mercado centralizado, a gente precisa ficar atento na questão da fiscalização. E é muito importante você observar porque quando a gente fala de regulação de mercado de Forex, cada país existe a sua regulação, o seu órgão regulador,
o seu grau de fiscalização. E aí você vai ter que confiar o seu dinheiro a uma instituição que você presume ser séria. Então tá aí a importância de você escolher uma boa corretora com uma boa política de gestão do seu capital e também com uma boa certificação. E como que a gente faz isso? No Brasil, aqui no caso, a gente tem a CVM e o Banco Central que fazem a fiscalização dos players aqui do mercado, né? Fazem ali eles cuidam para que o mercado funcione da maneira que deveria ser. No mercado de Forex, a gente tem 3 tipos de países, né? Vamos falar assim, de acordo com a sua dificuldade. A gente tem países em que a legislação ela é muito branda, então a facilidade para alguém abrir, por exemplo, uma corretora de Forex é muito fácil. Então, com $50 mil, por exemplo, em algumas ilhas do Caribe, você consegue regulação. Depois do mais fácil, a gente tem o médio, que também você precisa de um pouco mais de burocracia. E depois você tem países em que a regulação é severa. Não só porque são países sérios, mas porque eles possuem uma grande dependência do mercado de Forex. Eles têm uma grande participação no mercado de Forex, na negociação de Forex, que é, por exemplo, a Austrália, o Reino Unido, principalmente, os Estados Unidos e a Suíça. Quando a gente fala de mercado de Forex, o Reino Unido, principalmente Londres, é a capital do mundo. É a capital do câmbio. É o país que mais transita volume de negociação cambial. E claro que se a gente fosse escolher ali, né, a gente daria prioridade nessa listinha de Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Suíça. Eu particularmente tenho contas no Reino Unido e tenho na Suíça. A Suíça, claro, como todo mundo sabe, é o país, né, a terra dos bancos, os bancos mais confiáveis do mundo, a regulação bancária mais confiável e segura do mundo está na Suíça. E aqui eu deixo para você, lembrando que este vídeo, né, não é patrocinado por nenhuma instituição, não recebo nada dessas instituições que estão aqui. Eu simplesmente coloquei 3 opções de corretoras em que eu tenho relacionamento por eu utilizar, por eu ser cliente delas. Então eu posso falar sobre elas com propriedade, que é no caso da IC Markets, da Swissquote e da Active Trades. Dessas 3 ali nós vamos ter benefícios para cada tipo de trader. Para aquele que tem pouco capital, para aquele que tem médio capital e para aquele que tem um montão de capital. Né? Então tem para todos os gostos aí. Para aquele que está começando, que tem pouco capital, que não quer se estressar muito com remessa bancária, que quer ter um pouco de facilidade, a Active Trades ela fornece, né, depósitos mínimos a partir de $10 através do PayPal. Ela oferece também conta de demonstração, como todas as outras. E aqui tem uma questão importante que ela oferece como forma de depósito também a opção de Pix. Porque a Active Trades, além de ela ter um representante, né, no Brasil, ela tem um escritório aqui no Brasil, em Florianópolis, que é regulado pela CVM, inclusive, porque ela é uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, ela é uma corretora, uma DTVM. Ela oferece ali para os clientes dela fazer ali o depósito nas contas da Active Trades através da modalidade Pix. Então você tem uma facilidade ali extremamente grande em ingressar nesse mercado de Forex utilizando até mesmo um depósito via Pix. É uma corretora que tem sede no Reino Unido
E ela segue ali a modalidade de spread, que é um modelo comum, é um modelo standard, né, o STD. Então o spread vai variar dependendo do horário do dia, as condições de negociação de cada conta e etc, etc. Também oferece atendimento e suporte em português. Depois, para quem tem um pouquinho mais de condições financeiras, a gente tem a IC Markets, que eu particularmente opero nas duas, na IC Markets e na Swissquote. É uma corretora... Hoje a IC Markets é a corretora de pessoa física que mais movimenta volume no mercado de Forex. Então ela seria a maior corretora de pessoa física do mundo. Ela oferece para você ali um depósito mínimo a partir de $200. Disponibiliza também conta demo. E ali ela tem algumas formas de depósito, como cartão de crédito, o wire transfer, que é a transferência internacional, né, de câmbio, o tradicional Neteller e também por PayPal. A sede dela, ela tem sede na Austrália e também tem sede no Reino Unido. E ali tem uma condição interessante porque ela oferece a modalidade para o usuário escolher se ele quer o modelo tradicional de spread, né, o standard, onde ela tem ali um pequeno spread das cotações e ele não tem nenhum custo de operação. E, por outro lado, ele oferece para quem deseja a modalidade de All Spread, que é sem nenhum spread. Os ativos têm o mesmo preço tanto no BID quanto no ESC, ela pega ali o melhor preço disponível nos provedores de liquidez que ela está tendo acesso naquele momento e disponibiliza isso para o usuário. Mas, em contrapartida, ela cobra uma comissão, né, uma corretagem das suas ordens, que esse valor vai depender do montante que você tem depositado, né, e também da quantidade que você está negociando. Então não tem como eu falar aqui um panorama geral, mas esse valor varia aí de $2,50 a cada 100 mil lotes, né, a cada 100 mil unidades de moeda, até 7. E também oferece atendimento em português. E para aqueles mais avançados e que têm um capital maior, né, o primeiro nível de conta no Swissquote. Swissquote ele é um banco suíço, não é uma corretora, ele é um banco. Então quando você abre uma conta no Swissquote, você está abrindo uma conta bancária na Suíça, com o número de IBAN, né? Você tem ali um número internacional, você tem uma conta corrente comum, uma conta corrente tradicional, lá na Suíça, com a possibilidade de negociar Forex. E se você quiser também tem acesso a outros mercados. Mercados da zona do euro, mercados internacionais, né, papéis americanos, etc. Produtos financeiros ali, suíços. Então, uma conta bancária mesmo, lá na zona do euro. O primeiro nível de conta na Swissquote, ele precisa de um depósito mínimo de $1.000. Ele oferece também a possibilidade de conta demo. Todas as contas demos aqui são gratuitas, tá, pessoal? E você pode fazer seu depósito por cartão de crédito, wire transfer, Neteller, PayPal e algumas outras opções. Inclusive o Swissquote, ele também oferece a possibilidade de você negociar o mercado de cripto. A sede dele, como o próprio nome diz, é na Suíça. E a modalidade de negociação dele é standard, mas para aqueles que movimentam um volume considerável de dinheiro, no caso, a minha conta, por exemplo, ela é All Spread. Então eles oferecem aí para o cliente de alto volume uma condição melhor de negociação. Também tem a equipe especializada em atendimento em português, tá? Então essas são 3 opções ali para você poder começar o seu contato, seu primeiro contato no mercado de Forex. Gabriel, uma pergunta que eu vejo na internet. É ilegal operar Forex no Brasil? E a resposta, obviamente, que não. Não é ilegal operar Forex no Brasil. Acontece que o mercado de Forex ele não é regulamentado pela CVM, por ser um mercado descentralizado.
Dessa forma, nenhuma corretora estrangeira tem autorização do nosso órgão regulador, da CVM, para poder captar e atrair clientes aqui no Brasil de forma direta. Então os caras não podem vir aqui e fazer propaganda. Abra sua conta na IC Markets, abra sua conta no Swissquote, abra sua conta na Active Trades, sem ser regulada, tá? E claro, não existe nenhum impedimento para que o investidor, pessoa física, jurídica, seja o que for, opere no mercado de câmbio internacional, sendo do Brasil. Tá? Então não é ilegal operar a Forex no Brasil. Inclusive, o imposto de renda das operações de Forex aqui no Brasil, ele é menor do que o imposto de renda de day trade. Ele é 15%, porque a gente cai ali na regra de ganhos auferidos no exterior. E o imposto para essa alíquota é de 15%. Então ainda é menos imposto que você paga. Certo? E para a gente finalizar, quanto que eu recomendo você começar operando, né, esse mercado de Forex? Mercado de Forex para você operar ali com microlote e seguindo ali o meu método OED, seguindo as minhas ideias, as minhas concepções de mercado, sempre buscando liquidez, buscando operar a favor dos grandes institucionais, né? Tendo a sua visão profissional ali do mercado. Você consegue começar a partir de $300 ali, é o que eu recomendo para cada iniciante que quer operar um par de moeda, tá? Não vai querer operar um monte de coisa ao mesmo tempo, é um par de moeda, operando microlote, que é 0,01 e não arriscando mais que 2% do seu capital, tá? Nossa, Gabriel, mas 2% é muito pouco, né? $300 ali, eu vou poder arriscar até $6 de risco. Para quem me acompanha e me conhece, sabe que a gente costuma trabalhar com oportunidades na casa de 5 para 1, 10 para 1. Ou seja, a cada R$1 de risco, você estaria buscando 10, 5. Então, se você está arriscando numa operação 6, você tem até 6 para arriscar, você estaria buscando um alvo, por exemplo, de 60, um alvo de 30, porque a gente está preocupado ali em lucratividade, a gente está preocupado em pegar o movimento de acordo com a visão do institucional, a gente está preocupado em fazer as coisas da maneira correta, da maneira profissional, da maneira que deve ser feita. Certo? Mais uma vez, convido a todos para se inscreverem no meu canal, youtube.com/GabrielPinotti, deixar o like, comentar o que você achou dessa aula, recomendar para um amigo, para você ir lá no meu site, gabrielpinotti.com, para você acompanhar meu Instagram, @GabrielPinotti, posto muita coisa lá, tá? E claro, eu queria agradecer você pela sua participação aqui nesse mini curso gratuito e eu espero que você tenha aproveitado ao máximo esse conteúdo que eu preparei para você. Muito obrigado a você, vejo você em breve, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.